receptor de linfócito B é igual ao receptor de linfócito T? Fica nesse vídeo que eu já te conto a resposta. Olá pessoal, eu sou a Poli Lucena do canal Prof. Me Explica. Você está em mais um vídeo de imunologia. Se você quer saber mais a respeito desse assunto tão importante que está relacionado com a defesa do corpo humano, dá uma olhada aqui na playlist sobre Prof. Me Explica Imuno, que você vai encontrar um conteúdo muito bacana lá a respeito desse conteúdo, desse tema. Antes da gente continuar, eu venho aqui pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, marcar o sininho de notificações, porque assim vocês vão sempre estar podendo assistir os vídeos novos que são preparados com muito carinho aqui no canal. Dito isso, bora pro vídeo! Os linfócitos são células muito importantes do sistema imunológico, responsáveis por desenvolver a resposta imune do tipo adaptativa. Nós vimos nas aulas anteriores que há vários tipos de linfócitos e o T e o B, embora morfologicamente sejam idênticos, eles vão apresentar diferenças em seus receptores, em como eles vão reconhecer aquele patógeno. O linfócito T é aquela célula que vai reagir com o micro-organismo, se diferenciar em um plasmócito e poder fazer aqui três atividades importantes: neutralizar o patógeno, estimular a fagocitose ou ativar a via clássica do sistema complemento. Enquanto que os linfócitos T podem ter diferentes funções. O linfócito T auxiliar vai estar relacionado com a liberação de citocinas para ativar macrófagos, para induzir a inflamação, para poder ativar a proliferação e diferenciação de mais linfócito T ou de linfócito B. Já o linfócito T citolítico é aquele que vai interagir diretamente com a célula infectada, levando a mesma a sofrer lise, ou seja, a causar a morte celular daquela célula e, consequentemente, do patógeno. E em contrapartida, nós temos ainda um grupo que é o linfócito T regulador, que ele vai ser responsável por suprimir a resposta imunológica, dando aí uma finalidade àquela resposta que foi desenvolvida. Mas como acontece especificamente a interação do linfócito B e T com o patógeno? É importante a gente saber isso. Vamos avaliar essa imagem. Em A, é possível observar um receptor de membrana constituído de cadeia pesada, cadeia leve e cadeias coadjuvantes alfa-beta. Enquanto em B, nós temos uma cadeia beta, uma cadeia alfa e cadeias coadjuvantes compostas de cadeia epsilon e gama, que nós vamos denominar como molécula CD3. Em A, nós estamos representando um anticorpo que está ligado à membrana de um linfócito B, que é a célula que pode produzir esse receptor. Então, nós dizemos que o receptor de célula B é um BCR. Lá na imagem B, como a configuração é diferenciada, nós vamos ter um receptor de linfócito T, que não é um anticorpo, nem todos os linfócitos vão produzir anticorpo. Então, a gente chama esse receptor de célula T, ou TCR. Observe esse quadro. No BCR, a característica é que a gente forma um tetrâmero de receptor para reconhecer aquele antígeno, que vai ter dois sítios de ligação. Ele pode acontecer de forma secretada, ou seja, liberado sozinho, é quando ele vai fazer a função, por exemplo, de neutralização, ou ligado à membrana, que é o que a gente viu na imagem A do slide anterior. E ele vai interagir tanto com o antígeno que foi processado por uma célula apresentadora de antígeno, como por um antígeno nativo.
ou seja, diretamente com o patógeno. Já para o TCR, nós vamos observar que aquela estrutura do seu receptor, ela é dímera, ela é diferente do que a gente tem para o anticorpo. E isso vai repercutir também no número de ligações que ele consegue fazer. Aqui eu consigo ter um sítio de ligação ao antígeno. Ele vai acontecer somente na membrana do linfócito T e só vai poder fazer esse reconhecimento se o antígeno processado está ligado ao complexo principal de histocompatibilidade. Mas agora a gente vai tratar com mais detalhes a respeito desses tipos de receptores em cada um dos tipos de linfócito. Vamos iniciar com o linfócito B, que é o mais comum da gente absorver informação, porque a gente usa muito o termo antígeno, anticorpo. E para esse tipo de linfócito, nós temos que lembrar aqui 4 conceitos muito importantes. Observe essa imagem, onde a gente está mostrando em amarelo diferentes formatos de antígenos, e nesses antígenos a gente tem ainda algumas características menores específicas. Enquanto embaixo em azul a gente tem o anticorpo. O anticorpo é a molécula que a gente acabou de falar da configuração que vai estar presente na célula B. Então, o antígeno, ele vai interagir com esse anticorpo e a gente denomina ele como sendo qualquer substância que pode ser reconhecida por esse anticorpo. E, normalmente, esse antígeno constitui uma parte específica que nós determinamos epítopo ou determinante antigênico, porque é a porção do antígeno que vai se ligar diretamente ao anticorpo. Além disso, outros 2 conceitos são muito importantes de nós estarmos reforçando nesse momento. Imunógeno é qualquer substância que possa desencadear a resposta imune. E o apiteno é uma molécula pequena que pode reagir com o anticorpo, mas não induz uma resposta imune. Dito isso, nós vamos falar a respeito da estrutura do anticorpo. O anticorpo pode ser representado pela sigla AC e ele pode também ser chamado de imunoglobulina. Nada mais são do que proteínas produzidas pelos vertebrados em resposta à exposição a esses antígenos, imunógenos, apitenos. Podem existir de 2 formas, ou ligado à membrana da célula, ou secretado no plasma. Aqui, por exemplo, a gente mostra o linfócito expressando o receptor, o anticorpo, a imunoglobulina, na sua superfície, enquanto que a imagem maior determina aqui um anticorpo secretado que foi específico para o antígeno do tipo amarelo. Ele vai ser um receptor de linfócito B, vai poder promover a neutralização, vai poder fazer uma opsonização quando a gente recobre totalmente ali o patógeno, pode ativar a via clássica do sistema complemento e está relacionado com as reações de hipersensibilidade que nós vamos ver em aulas futuras. Como eu considero a estrutura do BCR? BCR vai ser constituído pela molécula de anticorpo transmembrana, que vai ser um anticorpo da classe IgD ou IgM, junto com um domínio, ou 2 cadeias de sinalização, alfa e beta. Basicamente, eu vou ter o anticorpo junto com o domínio Ig. Em conjunto, essas 2 estruturas constituem o receptor de célula B ou BCR. Os anticorpos produzidos pela célula B, o linfócito B, eles podem ter 2 características principais, ser monoclonal ou policlonal. No caso do monoclonal, ele constitui um único clone de células produtoras de anticorpo que vão possuir os sítios de ligação ao antígeno para um único antígeno, ou seja, todos os anticorpos produzidos por aquele grupo de linfócitos, eles vão ser idênticos, vão reconhecer basicamente o mesmo antígeno ali no patógeno, no agressor. Mas nós temos também a produção de anticorpos, de
a partir de clones de linfócitos policlonais. Os linfócitos policlonais vão possuir diferentes sítios de reconhecimento para os antígenos. Esses reconhecimentos vão conseguir identificar diferentes antígenos presentes no patógeno. É o que a gente observa aqui na imagem. Temos aqui, no caso de ativação policlonal, anticorpos reconhecendo o antígeno aqui, triângulo azul, trapézio verde, pentágono vermelho, círculo amarelo. Eles têm diversas especificidades antigênicas. Como é exatamente a estrutura dos anticorpos? Então, vamos utilizar essa imagem para poder entender. Em verde, na verdade em laranja, nós temos o que nós chamamos de cadeias leves. E em verde, nós temos o que chamamos de cadeias pesadas. Essas cadeias, elas vão possuir um domínio que ele é constante, ou seja, não vai mudar, todo o anticorpo vai ser basicamente semelhante, mas nós temos o domínio variável. Observe que o domínio variável é importante para a gente reconhecer o antígeno pelo qual esse anticorpo está interagindo, enquanto o domínio constante é importante para a interação com as outras células da resposta imunológica que vão estar ali auxiliando ou sendo ativadas durante o processo de defesa do organismo. Além disso, nós temos em cada domínio aqui, ligações por pontes de sulfeto que vão manter a configuração característica em Y do anticorpo. Quando eu vou mudar da região variável para a região constante, nós temos uma região que a gente chama de região de dobradiça. O sítio de ligação ao antígeno é o local onde a gente tem o domínio variável e a porção constante ou porção de cauda FC é onde a gente vai ter o domínio constante. A porção de domínio constante é chamada de região FC e a porção de domínio variável é chamada região FAB. Observe que é importante nós entendermos a região FAB e a região FC, visto que a região FAB vai ser que vai interagir com o patógeno ou com o agressor, e a região FC é a que vai interagir com outras células da resposta imunológica. Quais são exatamente os tipos de anticorpos ou imunoglobulinas que o nosso corpo pode produzir? Então, olhando as imagens aqui, nós conseguimos observar que esses anticorpos têm diferentes configurações. A molécula de IgG é a nossa principal imunoglobulínica sérica, ou seja, que está presente no sangue, no plasma. Ela está envolvida na ativação do sistema complemento e na opsonização. A IgM, ela vai ser um pentâmero. É o primeiro anticorpo a ser produzido na fase aguda e ela está confinada aos vasos sanguíneos e tecidos inflamados. A IgA é um dímero, pode acontecer de outras formas, mas normalmente ela é um dímero. Também está presente no soro, mas é uma imunoglobulina que vai acontecer principalmente em secreções e mucosas. E ela tem função de opsonização. A IgD é uma imunoglobulina de membrana e, nesse caso, ela vai atuar como um receptor antigênico, sendo que a sua função ainda é um pouco indefinida, não está totalmente esclarecida. E a IgE vai ser aquela que vai ser responsável por desencadear a liberação de histamina nos mastócitos, basófilos e eosinófilos, estando muito associada aí com alergia e proteção aos parasitos. Quais são as características dos receptores de células T?
O receptor de célula T ou TCR, ele tem uma configuração parecida com a que a gente observou para os anticorpos. Contudo, é uma configuração mais simples. E é importante a gente observar que o receptor de célula T ou TCR não vai acontecer de forma secretada. Ele acontece apenas ligado à membrana plasmática. Vão reconhecer moléculas de MHC e peptídeos associados a elas, e ele é formado por uma cadeia alfa, que vai ter uma região variável e uma região constante, e uma cadeia beta, que vai ter também uma região variável e uma região constante. Além disso, eles vão possuir aqui, de forma adjuvante, uma molécula que a gente chama de molécula CD3. Então, TCR é basicamente o receptor de célula T associado à molécula CD3. Aqui mostrando para vocês de forma mais detalhada o receptor TCR ligado à molécula de CD3. Então, aqui a gente tem o receptor de célula T completo. TCR alfa e beta vai participar na interação peptídeo-MHC e a molécula de CD3 na tradução de sinais no interior dos linfócitos T, conferindo então a sua função efetora. Basicamente, o contato da célula T com o resíduo de peptídeo, junto com o resíduo polimórfico de MHC, que vai ser respondido aqui por um resíduo de âncora do peptídeo dentro da bolsa do MHC. Dessa forma, ele consegue diferenciar o que é próprio do não próprio. Bom, pessoal, então essa foi a aula de receptores de linfócitos B e T. Vocês viram que as células B têm BCR, enquanto as células T têm TCR, e a configuração, a estrutura molecular desses receptores é diferente em cada um dos tipos de linfócitos. Não perca a próxima aula, que a gente vai falar detalhadamente a respeito das funções efetoras dos linfócitos. Eu vejo vocês lá, até mais!